quando está tudo tão certo, eu agradeço sorrindo as coisas boas que a vida não cansa de dar. Mas se a tempestade vem e fica, dificuldade é inspiração pra tocar outra canção na vida. Tudo é graça, eu bato o pé e digo, tudo é graça. Tudo é graça, eu tenho fé e digo, tudo é graça. Tudo é graça, eu bato o pé e digo, tudo é graça. Tudo é graça, eu tenho fé e digo, tudo é graça. Que alegria chegar na sua casa através da TV Imaculada de Catanduva, São Paulo. Eu sou Fabiana Chiodini e esse é o programa Tudo é Graça. Nós estamos começando hoje esse programa, é a primeira vez que nós estamos fazendo essa edição e eu gostaria de me apresentar primeiro. Eu já disse, sou Fabiana Chiodini, eu sou dentista de profissão, né? E eu sou casada já há 28 anos com o Paulo. Eu tenho 2 filhos, o Felipe, que já é médico formado, eu tenho o Fernando, que está no 4º ano da faculdade de medicina, e é uma alegria muito grande ter uma família como essa, né? E eu tenho também uma formação católica muito firme, muito forte, através dos meus pais. Os meus pais, Oriovaldo e a Leda Chiodini, sempre me mostraram assim, o quanto é importante a gente ter fé em Deus, levar uma espiritualidade para dentro da família da gente, para dentro das nossas ações, de tudo que a gente fizer para poder ter um mundo melhor através das nossas ações, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente. E isso a gente consegue tendo fé. A música também sempre foi uma parte muito importante da minha vida. Eu toco piano desde os 5 anos de idade e sempre gostei muito. E aí na época de adolescência, assim, eu comecei a querer tocar violão. E o violão também foi uma coisa importante, porque quando você é adolescente, o piano você não carrega, né? Mas o violão você leva, conversa com os amigos, e isso foi muito bom na minha vida. Eu também faço parte da equipe de cantos da Matriz de São Domingos. Eu já participo lá há bastante tempo e isso aconteceu bastante por acaso, sabe? Foi uma coisa engraçada, uma história assim que eu tocava, antes de eu fazer faculdade, eu fiz faculdade em Campinas, eu tocava no santuário, quando ainda não era catedral. E aí o pessoal de lá era bacana, tal, mas eu parei, porque eu fui morar fora, né? E depois não voltei mais. Aí meus pais iam fazer bodas de prata. E eu pedi então para o pessoal da equipe da Missa das 6, eu falei, vocês poderiam me deixar tocar uma música para os meus pais e tal? E aí as meninas disseram assim, puxa, mas por que você não vem cantar a missa toda, né? Falei, bom, então vamos cantar a missa toda. Fui lá, ensaiei com elas, foi bem bacana e eu cantei aquela missa. E aí elas falaram, volta domingo que vem, né? Aí eu voltei no outro domingo, e isso, gente, já faz 26 anos, bastante tempo. Meu filho tinha 2 meses quando comecei a fazer isso. É uma alegria participar dessa equipe de canto. Daquela época, o pessoal já quase não está mais, as mesmas pessoas não estão mais. Tem 2 pessoas, a Patrícia e a Cristina, que continuam até hoje. Mas eu que continuo lá junto com aquela equipe não está mais a mesma. Mas a gente até procura, assim, manter as mesmas músicas, lógico que vamos incluindo outras, mas aquelas músicas a gente ainda toca várias vezes durante as celebrações. E é uma equipe muito unida, muito querida, nós somos, assim, temos uma sintonia musical muito grande, às vezes a gente nem ensaia uma música, uma olha para a outra, já começa a tocar e aí vai. E a música dentro da celebração, eu acho que ela é muito importante. Eu sinto a música como parte da liturgia, porque primeiro a gente ouve as leituras, o anúncio do Evangelho em 3
tempos, né? Depois vem a homilia. O padre fala, ele põe a pregação dele. Mas a música toca, a música eleva. E eu sinto quando eu estou cantando, e principalmente na comunhão, quando tem aqueles momentos de reflexão que a gente canta, a gente se emociona com a música que a gente faz para as pessoas. E as pessoas também se emocionam. E essa emoção que vai, ela volta de uma maneira muito intensa. Só quem canta, só quem toca sabe o que eu estou querendo dizer. Porque é uma troca de energias que as pessoas que estão lá na Assembleia não têm noção do que a gente sente quando canta, quando toca. Isso é muito, muito bom. E por falar em canto, por falar em religião, por falar em igreja, né? Eu queria, assim, invocar a presença de Nossa Senhora aqui, agora. Sempre que a gente precisa de uma graça, né? A gente fala, ai, minha Nossa Senhora me ajuda. Sempre, ai, minha Nossa Senhora me ajuda, né? Nossa Senhora sempre foi assim, a que foi invocada para ser a nossa intercessora. Começou lá, nas bodas de Caná. E aí até hoje a gente continua invocando a Nossa Senhora. E eu queria, através de uma música agora, fazer uma oração. Queria que você cantasse comigo, você que está aí na sua casa, que está me assistindo agora. Interceda, peça por Nossa Senhora, para Nossa Senhora, para que ela ajude você, como ela ajude a mim. Que ela interceda por você, como ela intercede por mim. Que ela faça com que Jesus chegue na sua casa, Jesus chegue na sua família, que tudo seja muito abençoado. Vem comigo. Cheia de Deus, agora penso quem sou eu para não te dizer também cheia de graça, ó Mãe, cheia de graça, ó Mãe, agraciada. A palavra ensinou e todos hão de concordar, e as gerações de proclamar. Agora eu também direi: tu és bendita, ó Mãe, tu és ó Mãe, bem-aventurada. Surgiu um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, a lua debaixo de seus pés, e na cabeça uma coroa. Não há como se comparar
graça. Esse nosso programa veio de uma ideia do Padre Oswaldo. O Padre Oswaldo falou para mim: Fabiana, você não faz um programa com a gente na nossa TV? Aí eu falei: Padre, eu não sou apresentadora, eu sou dentista, canto, mas falar, conversar, nunca fiz isso. Ele falou: não, então todo mundo está aprendendo, então vamos para esse novo desafio. E aí eu resolvi encarar esse desafio. Falei: puxa, vamos lá, mas por que tudo é graça? Tudo é graça porque tudo que a gente recebe de Deus é uma graça. Tudo que a gente recebe na nossa vida é uma graça. A graça que a gente precisa, o momento que a gente precisa para evoluir, para ser uma pessoa melhor. Ou pelo amor ou pela dor. E a graça pode ser a graça de ser pai, a graça de ser mãe, a graça de ter um filho, do prazer da maternidade, a graça de ser uma profissional, de poder trabalhar com as mãos e com as minhas mãos, poder amenizar a dor de alguém, ou poder construir alguma coisa para alguém, a graça de ter saúde, de ser perfeita, mas também a graça, às vezes, de não ser perfeito, mas fazer disso uma escada, um trampolim para você ser melhor. Essa é a graça. Qual é a sua graça? O que você tem para agradecer? O que você tem para falar de bom? O que a sua vida é melhor? Eu hoje tenho aqui uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu admiro muito e que eu acho que está abrindo com chave de ouro esse programa, esse meu desafio. Junto com ela, estamos começando aqui, é a Sônia Seneviva. A Sônia que todo mundo fala é a Sônia da ONG, mas não é a Sônia da ONG só. Hoje a Sônia vai falar muito além da ONG. Quem é a Sônia Seneviva? A Sônia profissional, a Sônia que foi professora, que trabalhou tantos anos ensinando na delegacia de ensino, teve muitos desafios profissionais, foi catequista, participou de equipes de Nossa Senhora e também fundou a ONG Sempre Viva. Trabalha, luta para que outras mulheres também tenham um benefício com o trabalho dela e de tantas outras voluntárias. Hoje temos a Sônia Seneviva. Prazer ter você aqui, Sônia. Prazer de todo mundo. Daqui a pouco a gente volta. Eu sou Fabiana Chiodini e esse é o programa Tudo é Graça. Queridos de Deus, todo mundo faz planos na vida. Todos queremos ver realizados inúmeros sonhos, ter uma casa, casar, ter filhos, estudar, viajar, encontrar um grande amor e, enfim, ter uma família feliz. Muitas vezes tentamos só com nossas próprias forças e não conseguimos. Outras pessoas nem tentam e ficam esperando que a sorte um dia lhes bata à porta. O problema de ficar esperando está no início da palavra espera. Notaram? Quem só espera vai ficar a vida toda olhando a vida passar. Esperar por esperar não resolve e os sonhos não se realizam. Precisamos colocar em nossos sonhos e desejos a fé em Deus, esperar o tempo de Deus, mas fazer a nossa parte, indo à igreja, sendo fiel a Deus e colocando em prática os ensinamentos de Jesus. Aí, não tenham dúvida, vocês serão abençoados e no tempo certo vão realizar todos os sonhos. Para que você comece a realizar todos os seus sonhos, é que vou celebrar nesta segunda-feira, dia 8, a Missa da Bênção para a realização de sonhos. E você será abençoado em todas as coisas que você quer conseguir e sonha em realizar. Você pode celebrar a missa comigo aqui na Paróquia Imaculada ou pelo site www.tvimaculada.org.br. Missa da Bênção na Paróquia Imaculada Conceição. Segunda-feira, às 20 horas, Rua São Leopoldo 77, Catanduva.
Olha, eu achei a missa linda, realmente muitas bênçãos. E eu espero poder vir outras vezes, estou vindo hoje pela segunda vez. E eu espero ser bastante abençoada mais uma vez. Você pediu alguma graça especial da última vez? Pedi uma bênção, uma graça especial e eu espero que ela seja alcançada em breve, né? Mas não, tudo no tempo de Deus. Ai, é uma missa uma benção mesmo, é abençoada. Tenho. Eu tenho 2 doenças degenerativas e eu creio que o Senhor vai me curar. Eu creio nisso. Essa missa é uma bênção, né? Para todo mundo que pede, né? Com fé. Todo mundo, eu tenho certeza que pede com fé, recebe, né? A graça. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento. Aqui em nossa região, o estoque de sangue está muito baixo. Seja um doador, seja para quem for, lembre-se, doar sangue é um ato de amor. Estamos de volta na TV Imaculada e este é o programa Tudo é Graça. Mande o seu recado através do facebook.com/pe.osvaldo ou mande um e-mail para mim, fabiana@tvimaculada.org.br. É muito bom saber a sua opinião a respeito do nosso programa. E hoje nós temos aqui uma pessoa muito querida, que é a Sônia Seneviva. A Sônia, ela trabalhou muitos anos como professora e ela tem uma família muito bacana, ela é casada com o Iquinho, ela tem 2 filhos, o Leandro e o Gustavo, e hoje eu tenho um prazer muito grande de receber a Sônia aqui. Sônia, muito bom ter você aqui comigo, muito obrigada por participar aqui desse novo desafio, de estar aqui junto comigo. E hoje a gente gostaria de ouvir um pouco a sua história. Eu agradeço, Fabiana, o seu convite, é uma honra estar iniciando com você na TV do Padre querido Padre Osvaldo e falar um pouquinho da minha vida, um pouquinho da minha história. É sempre muito bom recordar. E é isso que nós vamos fazer hoje no nosso papo. É isso aí, porque sempre que a gente fala da Sônia, a gente pensa na ONG Sempre Viva. Mas a Sônia teve um trabalho muito grande como professora, como educadora, catequista, bastante coisa, né, Sônia? Que você pode contar pra gente hoje. Conta da tua experiência como professora, como você começou, onde você lecionou, como foi essa trajetória sua como professora? Então, eu comecei a lecionar na década de 70, eu sou bem das antigas mesmo. Eu sou formada em letras, e eu comecei lecionando português e inglês, primeiro na rede estadual, me aposentei como professora na rede estadual, mas também lecionei na particular. Eu lecionei no Colégio Catanduva, eu lecionei no POC, e dei aulas na Fafica, dando aula só de português, né? E na minha trajetória como professora, eu tinha a intenção de terminar minha carreira na sala de aula. Sempre foi o meu desejo. De repente mudou a legislação de aposentadoria e eu fui convidada pela nossa amiga Fátima para ir para a escola dela como assistente de direção. E foi assim uma grande virada na minha vida. É muito diferente, assim, você está na sala de aula, você trabalha como professora, e de repente você fica assistente de direção. É muito diferente um trabalho do outro, porque é lógico que o assistente precisa ser um professor. Mas sim, é muito diferente uma coisa da outra? É diferente lidar com aluno e professor. É uma outra realidade. O aluno, você tem domínio da sua matéria, da sua classe, você
está fazendo aquilo que você foi formada. Indo para assistência e para a direção, como eu fui, você tem que olhar o professor com outros olhos, porque você agora não é só professora, colega, você é uma orientadora também e continua sendo a mãezona dos alunos também. Então você tem que ter um jogo de cintura muito grande, né? Saber direcionar suas atitudes, sim, com bom senso, para que você não caia naquele perigo que toda posição de mando tem. Isso sabe? É um problema, né? Você esquece que foi professora e passa a ser a autoridade, né? E não é bem assim. Isso em qualquer segmento, né? Qualquer segmento. Sempre você quer conhecer uma pessoa, você dá uma autoridade para ele, para ver como a pessoa lida com esse poder, vamos dizer assim. E não é poder, né? Você caminha junto para que as coisas deem certo, para que a escola seja cresça. Você tem que caminhar junto com o professor, junto com o dirigente de ensino, junto com a tua companheira, né, que é a direção, junto com a secretaria. É um conjunto de coisas para que a escola obtenha sucesso em todos os campos. E aí precisa vestir a camisa mesmo, né? Trabalhar com vontade, com afinco, para que isso consiga ocorrer, né? E é uma carreira maravilhosa, a de professora. Eu não fui só professora de língua portuguesa, eu fui catequista. Depois, quando o meu filho mais velho foi para a cruzada eucarística, o padre Simval me convenceu a pegar também a cruzada para acompanhá-lo. O que é a cruzada eucarística? Uma preparação para o crisma. Olha. Então, eu dei muitos anos aula na cruzada e depois a força da profissão me fez abandonar a catequese, mas não a igreja. É isso que você falou, né? Você, num cargo de direção, você tinha que ser a mãezona dos alunos e tinha que também se portar como uma colega, como uma pessoa que não fosse repressora por ter uma posição de mando. Isso também, a religiosidade, esse tipo de fé, essa fé que você carrega, também te ajuda muito, né, Sônia? Porque a gente tendo esse tipo de formação e esse Deus no coração, a gente pode ter o cargo que for, que aí você vai saber realizar aquilo com amor, com carinho, sem poder espezinhar e acabar com a vida de ninguém, né? Verdade. Muito pelo contrário, que faça com que todos vistam a camisa junto com você e aí tenha uma direção, tenha uma fluência maior no trabalho, né? Eu nasci, graças a Deus, numa família muito católica. Meus avós, meu pai e minha mãe. Meu pai cantava no coral do São Francisco, minha mãe também. E minha avó é extremamente religiosa, junto com a sua. Elas foram amigas, né? E procurei criar meus filhos dentro da igreja. Me casei na igreja, criei meus filhos dentro da igreja. Assim, eu tenho uma trajetória bem assim, grande. Hoje eu sou ministra de Eucaristia e continuo na parte religiosa, muito apegada a Deus, muito apegada a Nossa Senhora. Eu pertenço a um grupo, nas quartas-feiras nós estudamos, nós comungamos lá na igreja, lá no colégio. Qual grupo que é? Chama Maria Imaculada. E é um grupo de estudos? Só um grupo de estudo de mulheres. E tem algum dirigente, alguém que promove? Na verdade, a dona Cidinha do Ovando, ela é a nossa coordenadora mor. Mas as reuniões somos nós as responsáveis. Cada dupla faz a reunião na quarta-feira. Nós nos reunimos lá no colégio da Dalvinha. Nós vamos para a capela. Colégio Ressurreição. No Ressurreição. Nós vamos para a capela, nós celebramos a palavra, nós comungamos e estudamos muito. E rezamos. Nós somos um grupo de mulheres que não abandona o terço, não abandona a oração de jeito nenhum. E é assim que a vida importante nos leva, porque sem Deus nós não caminhamos. Sônia, você também participa do Rotary. A gente sempre vê o Rotary promovendo
festas, trabalhando. Eu vejo assim, quando eu vejo o Rotary em algum evento, eu vejo pessoas que trabalham. Sempre estão trabalhando, fazendo comida em alguma festa, sempre estão arrecadando alguma coisa. Como que é esse trabalho do Rotary? O Rotary é a maior ONG do mundo, Fabiana. Nós estamos engajados numa grande campanha que é o extermínio da poliomielite no mundo. Então esse é o nosso maior trabalho como rotariano. Eu sou da Casa da Amizade. As mulheres pertencem à Casa da Amizade ou são rotarianas. O meu Rotary é sorte para homens e nós pertencemos ao grupo de mulheres da Casa da Amizade. O nosso trabalho é incansável para promoção social mesmo. Não é só jantariano como a maioria acha, né? A gente se reúne, a gente olha para os irmãos, faz as pizzas, faz os jantares e nos dedicamos ao bem do próximo. Né? Eu vejo que sempre trabalham muito, né? E estão sempre muito unidos, apesar de ser os jantarianos, mas eu percebo que sempre tem um trabalho muito bacana. Ô Sônia, e você também venceu o Prêmio Natura, você tem uma história bastante bacana para contar nesse sentido de trabalho seu voluntário na ONG. Como que é essa ONG? Você não fundou a ONG, né? Você não é a fundadora, a ONG já existia. A ONG foi fundada em 2004 pela dona Osânia Malaquias, mais um grupo de mulheres que visavam ajudar a mulher que estava passando pelo câncer de mama. E quando eu estava na diretoria de ensino, dando aulas de pós-graduação, que foi um grande momento também na minha vida, eu, como professora de português, não sei se você sabe, nós não sabemos alfabetizar. Puxa! Nós sabemos ensinar a língua, mas não alfabetizar. E era um grande sonho meu, ser alfabetizadora. E por estar na direção com a Fátima, eu pude fazer um curso de alfabetização. Então eu aprendi a alfabetizar e ensinar o professor a alfabetizar. Então eu estava trabalhando nesse caminho na diretoria e fui acometida pelo câncer. Indo fazer uma plástica, eu descobri que eu tinha um tumor na mama e que eu precisava fazer alguma coisa, e isso me tirou da sala de aula dos professores, porque eu tive que fazer o meu tratamento. E aí eu conheci a ONG. Foi aí que eu entrei para a ONG. Eu entrei como paciente. Depois como voluntária. E nessa época você estava na faculdade, você estava fazendo, dando curso. Eu achei interessante você falar isso, que o professor não sabe alfabetizar, porque na verdade o professor de português ele dá aula já no ginásio, e eu penso na alfabetização como uma coisa de primário. Hoje o ciclo 1, né, o ciclo 2, e o professor de português não aprende na faculdade a alfabetizar, que é uma coisa maravilhosa. Você vê o aluno despontar com as primeiras letrinhas. Então é uma gratificação muito grande. O professor de português ensina as regras, aperfeiçoa a leitura, né? Vai passando a gramática, mas quando você pega um aluno que não está alfabetizado na 5ª série, aí que a coisa aperta, porque você não sabe fazer nada com ele. Você ensina ele a ser copista, e não é por aí. Por aí. Eu lembro que quando meu filho mais velho estava na 5ª série, eu cheguei desesperada para a professora e falei, puxa, ele está trocando V com F, ele está confundindo isso. Eu queria saber como eu poderia ajudar. Ela falou, calma, Fabiana, calma, que isso tudo vai sendo resolvido aos poucos, tá? E você estava já num ponto assim tão importante, uma coisa de realização plena profissional, e aí você teve esse probleminha que você usou como uma escada, né, Sônia? Você, num primeiro momento, teve aquela tristeza, lógico, né? Mas depois disso você conseguiu fazer um trabalho maravilhoso, que nós vamos falar agora no próximo bloco.
Eu sou Fabiana Chiodini e esse é o programa Tudo é Graça. Queridos de Deus, todo mundo faz planos na vida. Todos queremos ver realizados inúmeros sonhos, ter uma casa, casar, ter filhos, estudar, viajar, encontrar um grande amor e, enfim, ter uma família feliz. Muitas vezes tentamos só com nossas próprias forças e não conseguimos. Outras pessoas nem tentam e ficam esperando que a sorte um dia lhes bata à porta. O problema de ficar esperando está no início da palavra espera. Notaram? Quem só espera vai ficar a vida toda olhando a vida passar. Esperar por esperar não resolve e os sonhos não se realizam. Precisamos colocar em nossos sonhos e desejos a fé em Deus, esperar o tempo de Deus, mas fazer a nossa parte, indo à igreja, sendo fiel a Deus e colocando em prática os ensinamentos de Jesus. Aí, não tenham dúvida, vocês serão abençoados e no tempo certo vão realizar todos os sonhos. Para que você comece a realizar todos os seus sonhos, é que vou celebrar nesta segunda-feira, dia 8, a Missa da Bênção para a realização de sonhos. E você será abençoado em todas as coisas que você quer conseguir e sonha em realizar. Você pode celebrar a missa comigo aqui na Paróquia Imaculada ou pelo site www.tvimaculada.org.br. Missa da Bênção na Paróquia Imaculada Conceição. Segunda-feira, às 20 horas, Rua São Leopoldo 77, Catanduva. Eu trouxe a carteira de trabalho, né, que foi a missa sobre o trabalho, e aí na hora do Santíssimo, né, que o padre ia passando, eu apresentei, né, o serviço que ele estava desempregado, né, que ele estava precisando de um trabalho, e com a ajuda do Espírito Santo, passando ali naquela hora o Santíssimo, né, eu impus a mão e pedi com fé que ele conseguisse um trabalho, que a gente estava, né, já precisando muito. Foi no outro dia, ele já recebeu a ligação, que a gente ele entregou os currículos, né? E aí no outro dia da missa da bênção do trabalho, ele já foi chamado. Ele estava na missa, desde a primeira missa que começou, desde a semana retrasada, né? Que a gente está vindo, a gente vem todas as missas da bênção, a gente não vai perder nenhuma, ainda mais agora, né? Com a bênção recebida. O Padre Oswaldo, ele a gente não tem o que falar, né? Sem comentários, assim, né? Que ele é uma pessoa muito boa, muito gentil, ajuda muitas pessoas, né? Tava meio com o coração apertado, meio sem rumo, né? Pra onde ir. Mas depois da missa, no outro dia, acordei melhor, bom, né? Se sentindo bem melhor. E a graça do emprego, né? Foi muito bom. E quando eu conheci a missa do Padre Oswaldo, que vem com a Bíblia, que eu acho muito interessante isso, da pessoa carregar a palavra, né? Para vir no caminho, né? Com a Bíblia na mão, chegar aqui, abrir, para a gente conhecer. Que eu mesmo não conhecia nada da Bíblia. Hoje conheço assim, metade, mas já tá bom, né? Já é um caminho andado. Eu sempre acreditei, né? Em Deus, primeiramente, né? E com a missa do Padre Oswaldo da Bênção, mais ainda. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Bênçãos são derramadas a cada instante.
aqui na TV Imaculada. Este é o programa Tudo é Graça. Hoje estamos aqui com a Sônia Seneviva. Sônia, nós começamos a falar sobre a ONG, é um assunto muito extenso, mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse trabalho da ONG Sempre Viva. Como começou, você já falou, mas eu gostaria que você falasse do trabalho de vocês, o que vocês desenvolvem. Então, como eu te disse, eu entrei como paciente. A ONG, na época, tinha psicólogo, nutricionista, terapeuta ocupacional, e a gente ia lá contar os nossos dissabores com a doença. Era uma terapia de grupo. Era uma terapia de grupo. E como o meu tratamento foi assim bastante extenso, porque segundo o meu médico eu fui premiada, eu tive a sorte, entre aspas, de ter um tumor extremamente agressivo, passar por um tratamento quimioterápico primeiro, depois eu fiz a cirurgia, um ano de quimioterapia, depois rádio. Então eu fiquei bastante tempo na ONG como paciente. E de paciente passei a ser voluntária, porque a ONG fazia trabalhos para você se distrair. E naquela época já se fazia uma prótese para colocar onde você tirou o seio, que nem toda mulher, Fabiana, pode reconstruir a mama no ato cirúrgico. Eu mesma não pude. Então a ONG já produzia, já tinha ido a Piracicaba aprender a fazer as próteses externas. E na época eles faziam uma prótese de chumbinho de espingarda. Era assim, material bélico, tinha muita dificuldade para ser comprado. Não era pesado também isso? Mas tem que ser. Toda mulher que retira a mama tem que colocar no lugar algo igual o que sobrou na outra. Então, se você tiver uma mama M, você tem que usar uma prótese M no peso da outra mama, porque senão você tem problemas ortopédicos. Puxa, eu não tinha pensado nisso do peso, porque realmente é importante você sentir o mesmo peso dos dois lados. Porque senão você fica com o ombro caído e com a coluna voltada para frente. Então você é obrigada a usar algo igual à mama que restou, que não foi retirada. Então, nessa época, eu usei todos os tipos de prótese que a ONG fabricava. Primeiro uma de algodãozinho, porque nos primeiros meses você tem que pôr algo bem delicado. Depois eu usei a prótese de chumbinho. E por ser usuária, percebi que havia algumas falhas na nossa prótese. Então nós aperfeiçoamos, colocamos uma capinha para o chumbinho não escapar da espuma. E aí eu fui fazer uma viagem. Existem próteses de silicone externa também. Tá. A de silicone não pode molhar porque ela mela. A de chumbinho enferruja. Né? A de alpiste, passarinho come. Porque as primeiras próteses que foram fabricadas em 1953 eram de alpiste. E o alpiste brota, dá mofo. E eu ia fazer uma viagem e ia pra praia. E aí, vou pôr o quê? Eu fui a São Paulo e comprei uma que na época era um palavrão, de polietileno. Puxa, o que é polietileno? Comprei. E eu tinha um plano na minha vida, né? Eu ia fazer a reconstrução depois de 2 anos. E eu falei para as meninas, o dia que eu tirar essa prótese, e ela foi muito cara na época, eu paguei R$180, é muito caro, há 6 anos atrás, 7 anos. Eu falei, a gente vai abrir e vai descobrir o que é o polietileno. Na verdade, o polietileno nada mais é do que um plástico reciclado, de garrafa PET, às vezes pá de ventilador que não deu certo, e era um tecidinho com espuma e tecido por cima, e ficava muito bem, assim, acomodado dentro do sutiã. Um conforto muito maior do que a prótese de silicone externa. Então, eu comecei a usar. E aí, passei a ser presidente da ONG também. E nós fizemos
a prótese de polietileno. Hoje essa prótese é distribuída para mais de 20 hospitais no Brasil, gratuitamente. Ela foi aperfeiçoada, hoje ela é feita num tecido com polietileno, num tecido de sutiã de bolha. Então a gente começou mandando 89, depois passou para 500. Hoje nós estamos assim, mais ou menos uma 8.500 próteses doadas. Nossa, que coisa maravilhosa. E nós vamos... Isso é distribuído para os hospitais? Gratuitamente, para Barretos, para Rondônia, para Brasília, para o Hospital das Clínicas de São Paulo, para a PUC de Campinas, para a Oncoguias, que é uma grande ONG de São Paulo, para Ribeirão Preto, para Rio Preto, até para Piracicaba, que ensinou a gente a fazer. Olha. E hoje nós não fazemos só prótese, nós fazemos a luva para diminuir o edema do braço, nós fazemos turbantes, nós fazemos faixinha para criança que fica careca. Ai, e o nosso trabalho tem, assim, graças a Deus, e por isso que eu ganhei o Prêmio da Natura. Por desenvolver esse trabalho social, por ter uma história de vida, eu fui contemplada com o Prêmio da Natura. Com esse prêmio eu montei uma sala de computação que já começou a funcionar para pacientes e pessoas da terceira idade. Que coisa maravilhosa, né? E nós estamos lá na Rua Cambé, número 45, para quem quiser conhecer o nosso trabalho, ser voluntário, que a gente precisa de gente para ajudar, que é um processo bem assim simples. As mulheres trabalham com maior alegria, não tem tristeza. E ajudar os nossos irmãos que precisam. Vocês vão ter uma sede própria também, né? Se Deus quiser. Ganhamos 3 terrenos do prefeito. Pretendemos construir nossa sede a partir do ano que vem. Nós estamos chegando ao final do programa. Eu gostaria muito de agradecer a Sônia, porque a Sônia tem uma história muito bonita, essa ONG é maravilhosa, tem muita coisa ainda para falar, que nem foi falado aqui, mas eu gostaria de te agradecer muito, Sônia. Obrigada por vir partilhar com a gente a sua história de vida, a sua experiência. Eu gostaria de agradecer a todos da TV Imaculada pela oportunidade, pela parceria. E a você que está aqui nos assistindo, mande o seu e-mail para fabiana@tvimaculada.org.br e também o Facebook do Padre Osvaldo, facebook.com/padreosvaldo, pe.osvaldo, né? facebook.com/pe.osvaldo. E eu gostaria de encerrar esse programa cantando uma música, né, Sônia, que é um hino das mulheres, que se tornou um hino das mulheres de câncer de mama. Ela é uma paródia feita em cima da música que a Edith Piaf fez muito sucesso, La Vie en Rose, e agora eu vou cantar com a Sônia, eu vou fazer a parte da Edith Piaf, de francês, nós vamos cantar juntas, e depois a parte da ONG também, que fala da ONG. Então, vamos lá, vamos cantar essa música. Muito obrigada a você por ter aqui conosco, e até a próxima